A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo de número 11. Está escrito assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer à casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos creem nessa palavra? Vou ler somente o versículo 14, escute com atenção. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quem crê que o Espírito Santo tem algo para nos ensinar nesta noite, diga glória a Deus. Você acredita que se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor vai nos ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, ou seja, nos abençoar? Quem crê, diga amém. Então desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo uma linda e poderosa salva de palmas. Vamos aplaudir, minha gente, vamos aplaudir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, venha falar conosco agora através da pregação da Tua palavra, e nós nos reunimos aqui nesta noite para ouvir, meu Pai, a Tua voz. Então desde já que o homem diminua, que o Senhor cresça, unja a minha boca, fala através de mim, remove os bloqueios, não deixa nada atrapalhar, envia a Tua palavra com unção, poder, autoridade e revelação, e que a Tua palavra vá e prospere para o qual ela é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor, diga graças a Deus. Podeis tomar o vosso assento. Então Deus está dizendo que você tem que se humilhar, que você tem que orar, que você tem que buscar a face dele, e que você também tem que se converter dos seus maus caminhos. Aí sim, tanto que aparece o termo então, no entanto, porém. Então, eu ouvirei dos céus. Quer dizer que para Deus nos ouvir, Ele está nos dizendo que é necessário humilhação, oração, busca, e que nós venhamos nos converter. Aí sim Ele vai ouvir, vai perdoar os nossos pecados, porque Deus não abençoa ninguém que esteja no pecado. Por isso que a gente tem que viver a cada dia se arrependendo dos nossos pecados e pedindo perdão a Deus. E Ele vai sarar a terra. Esse sarar a terra você pode entender como te abençoar, porque uma terra ferida é uma terra infrutífera. Uma terra ferida é uma terra que não dá fruto, ou seja, é uma vida que não dá resultado, é uma vida que não produz. E quando Deus diz que vai sarar a tua terra, é porque a tua vida vai começar a produzir frutos. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então vamos falar da primeira coisa, se humilhar. Eu vou pedir para você marcar aí, que no final nós vamos voltar. Abra sua Bíblia comigo agora, no Salmo de número 51, por favor. Salmo 51, versículo de número 17. Vamos falar um pouquinho sobre se humilhar.
E já esquece aquela historinha dos humilhados serão exaltados, que isso é conversa fiada, tá? Esquece isso aí. Esquece essa história de que os humilhados serão exaltados. Isso é história que te contaram da maneira mentirosa. Talvez a pessoa que falou estava enganada também. Os humilhados continuarão humilhados. Essa é a realidade. Os que permitirem serem humilhados pelo homem, continuarão sendo humilhados pelos homens. Os que se deixarem humilhar pelo diabo, e o diabo gosta de humilhar as pessoas, viu? Se tem uma coisa que Satanás gosta é de pisar, é de fazer a pessoa sofrer. A intenção do diabo é matar. Lembra do que Jesus falou? O ladrão vem senão a roubar, matar. Mas antes de matar, ele quer, roubar tudo que é teu. Ele quer te levar para o fundo do poço. O prazer do diabo é humilhar. Se a pessoa se deixa humilhar pelo diabo, então ela nunca vai se exaltar. Mas quando a pessoa se humilha debaixo da forte mão de Deus, aí sim, esse é por Deus exaltado. É uma diferença gritante, minha gente. Não é os humilhados que são exaltados, são os que se humilham perante o Senhor, que Deus exalta. Quem entendeu a diferença? E só se humilha quem não é soberbo, quem não é prepotente, quem não é presunçoso, quem não tem altivez de espírito. Só se humilha aqueles que Davi, porque foi Davi que escreveu esse salmo, disse que tem um coração aquebrantado e contrito diante do Senhor. Por exemplo, olha o que diz o Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Você pode ser uma pessoa confiante de si mesmo. Você pode acreditar na sua capacidade, no seu potencial. Mas se tem uma coisa que Deus ama, é quando você chega diante dele e você se humilha na presença dele. Quando você diz assim: Deus, eu sou um miserável. Deus, eu não sou nada. Deus, eu não sou ninguém. Eu reconheço minhas falhas, minhas limitações. Eu reconheço que sem ti eu nada sou. Eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer. Eu reconheço que sem o Senhor a minha vida não era absolutamente nada. Se tem uma coisa que Deus gosta é disso. E às vezes, minha gente, às vezes nós perdemos uma grande oportunidade, até mesmo de recebermos de Deus as suas bênçãos, por não termos esse hábito de se humilhar perante o Senhor. Amém? Por não termos esse costume de chegarmos assim diante da presença de Deus, e independente se a oração vai ser feita em pé, de joelhos ou deitado, porque Deus não está ligando para a posição do corpo, Deus está olhando para o coração e para a intenção do coração e para o propósito no qual você está se colocando diante dele naquele momento ao orar. E não só ficar fazendo pedido, porque a gente pede demais. Se Deus não fosse Deus, eu acho que ele já estaria saturado de o tanto que você pede a ele, é ou não é? Você às vezes cansa de ficar pedindo. Tem dia que você vai orar, você nem pede mais, você já cansou de pedir. Se você cansa, se Deus não fosse Deus, ele iria cansar também. E às vezes na oração a gente poderia apenas fazer um agradecimento. Às vezes na oração a gente não deveria pedir absolutamente nada, somente louvar, somente agradecer e também se humilhar. Se humilhar diante do Senhor. Porque uma coisa que Deus é soberano. E se tem uma coisa que Deus gosta é quando o servo dele se humilha na presença dele. E quando Deus vê sinceridade naquela humilhação, quando Deus realmente encontra um coração aquebrantado e contrito, um coração verdadeiro, ao seu tempo Deus exalta. Às vezes você está querendo ser exaltado pelo homem, ou você mesmo está querendo se exaltar.
E Deus está esperando somente que você se humilhe na presença dEle, para no tempo dEle, segundo a vontade dEle, te exaltar e te tirar de baixo e te colocar por cima. Salomão fez um pedido: Deus, ouve a oração que for feita aqui. Deus está dizendo: eu vou ouvir se esse povo se humilhar. Deus também vai nos ouvir aqui nessa igreja, mas vai ouvir a oração daquele que se humilhar na presença dEle e reconhecer que tudo foi criado por Ele e que para Ele são todas as coisas. Amém, graças a Deus. Amém, minha gente. Diga comigo: eu tenho que me humilhar na presença do Senhor. Mas Ele pediu também busca e oração. Então vamos falar agora, minha gente, da oração. Para falar hoje de oração, abra em Tiago capítulo 5, por favor. O Espírito Santo sempre vai puxar a nossa orelha no tocante à oração. Não tem jeito, minha gente, não tem jeito. Abra, por favor, em Tiago capítulo 5, deixa aberto aí. Porque o Espírito Santo sempre vai nos cobrar em relação à oração. Nós vamos estudar a palavra, nós vamos falar de outros assuntos, de outros personagens, mas de vez em quando vai vir essa cobrança. Você precisa orar, você precisa buscar. Minha gente, eu estava pregando hoje durante o dia, e eu estava explicando até hoje à tarde, que pregar, muita gente pode querer pregar, mas a pregação não ficou para todo mundo. E quem tem o hábito de pregar sabe do que eu estou dizendo aqui. Você não ensaia o que vai dizer. Você não consegue programar o que vai falar. O Espírito Santo, ele vai te dando ao decorrer da mensagem. E eu entendo que é de acordo com a necessidade daquele culto, com a necessidade daquele povo. Se é uma palavra de bênção, se é uma palavra de encorajamento, se é um puxão de orelha, enfim, ele vai falando. E eu fiquei hoje de manhã aqui pregando, e sabe quando vai surgindo ali os argumentos para você falar? E enquanto eu falava uma coisa, outras vinham surgindo, e uma delas era o seguinte, sobre a questão da oração. Tem pessoas que têm uma dificuldade tão grande de orar, mas tão grande mesmo de orar, que ela só ora no dia que está na igreja. No horário do culto. Vamos fazer aqui uma soma, por exemplo. O nosso culto, o culto da noite, que é mais longo, que gira em torno de 2 horas, nós oramos quando começa a reunião, o levita, a pastora, até mesmo eu quando faço louvor. E nós oramos para pregar, nós oramos pela oferta, nós oramos para buscar o Espírito Santo, procura libertação, nós oramos pela campanha, dá uma média de 3 a 4 orações por reunião. É ou não é? Só que o tempo da oração, ele sempre vai ser curto. Se nós somar todas as orações, não vai dar 10, 15 minutos. Amém? Concorda comigo? Tem dia que a gente separa para fazer uma busca mais longa, uma oração de cura mais longa. Uma vez uma pessoa me perguntou se eu já tinha estudado medicina. Eu disse, lógico que não. Disse, pastor, o senhor sabe o nome de tanta doença, o senhor está orando aí, o senhor fala o nome de tanta doença. Eu disse, lógico, para a gente orar, a gente tem que conhecer a doença. A palavra diz que o mal tem que ser chamado pelo nome. E a palavra nos ensina que não adianta apenas ter fé, tem que ter conhecimento.
Mas mesmo assim, não vai dar 15, 20 minutos de orações. Aí digamos que a pessoa só apareceu na igreja uma vez na semana, que isso acontece com muita frequência. E ela só orou naquele culto a semana inteira. Então durante uma semana inteira, ela fez algumas poucas orações em alguns poucos minutos durante uma semana toda. Não tem crente que se sustenta assim. Não tem quem se mantenha de pé desse jeito. Uma hora vai cair. Uma hora o vento vai bater forte e vai derrubar. E para levantar é complicado. Quando eu chegar aqui, não me veja te cobrando, veja o próprio Deus te cobrando. Porque se você não ora, uma hora você cai. E se tem uma coisa que é difícil, é um caído se levantar. É mais fácil alguém se converter do que um caído se levantar. Quem está compreendendo, diga amém. A oração, como nós aprendemos com Daniel, ela nos conecta a Deus, ela nos aproxima de Deus, ela nos torna íntimos de Deus. E Salomão disse assim: Deus, aqui, quando alguém fizer um pedido, uma oração ao Senhor, ouve, Senhor. Por quê? Porque ele sabe que o que move as mãos de Deus em nosso favor é o que, minha gente? É a oração. Ele não estava preocupado em mostrar a grandeza do lugar. Ele estava preocupado em que aquele lugar fosse aceito por Deus e quantas orações fossem ali feitas, Deus pudesse ouvir. Amém, minha gente? Essa é a minha preocupação. É de estarmos em um culto como esse aqui, ficarmos 1h30, 2 horas juntos, mas quando ou orarmos, Deus venha inclinar os ouvidos dele para ouvir o nosso clamor. Quem entende isso? E o irmão Tiago, ele fala assim no versículo 16, ó. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Eu quero que você fique com o restante do versículo 16. Passe a caneta, o marca-texto, circule, grife, faça alguma coisa e guarde no seu coração, e a igreja leia comigo. Vamos lá, gente. Diga, igreja, a oração. Cadê tua fé, hein? Diga, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Olha a arma que você tem na mão aí, ó. E não é difícil de usar. É fácil de usar, pessoal. É só abrir a boca e falar com Deus. Qual a dificuldade nisso? Por que Satanás não quer que você ore? Por que na hora da oração vem cansaço, vem desânimo, vem sono, vem desinteresse? Já prestou atenção? É incrível, né? Na hora da oração acontece de tudo. Porque o diabo sabe que a oração feita por um justo, é lógico, também não adianta viver na bagunça e querer orar, né? Aí também não tem como, tem que ser justo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém, minha gente? Quando você for orar e bater o desânimo, é o diabo que não está querendo deixar você orar. Quando você for orar e te der sono, te der cansaço, quando você sabe que tem que orar, e sabe quando você perde o interesse por alguma coisa, é igual quando você quer comer uma coisa, já prestou atenção? Aí tu tá sem o dinheiro, nossa, que vontade de comer isso aí, né? Aí tu passa no outro dia com o dinheiro no bolso, não quer mais, por quê? Porque perdeu a vontade. Tem dias que no momento de orar é do mesmo jeito. Poxa, mas eu tô, sabe, sem vontade de orar. Ei, é nesse dia que você tem que orar mesmo. Porque se você não orar, você está dando, digamos que, autoridade, liberdade para o diabo trabalhar. E se a oração pode muito, além de nos aproximar de Deus, de nos tornar íntimos de Deus, a oração ela tem poder para reverter
as mais difíceis situações em nossas vidas. Você não pode desistir. Amém? E essa palavra também fala comigo. Diga, eu não posso desistir. Quando tudo estiver difícil, o que é que eu faço? Eu oro. O negócio complicou, o que é que eu faço? Eu oro. Ficou difícil, o que é que eu faço, igreja? Por quê? Porque a oração de um justo pode muito. Ele faz aqui uma comparação com o profeta Elias, para você entender. Versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ei, sabe o que é que significa isso, gente? Tiago está dizendo que o Elias não é melhor do que eu e nem melhor do que você. É lógico. Se a gente for fazer uma comparação aqui, eu ou qualquer um de nós aqui na frente de Elias fica desse tamanho, né? Pra você ter ideias, Elias foi tão grande aos olhos de Deus que nem morreu. Elias foi arrebatado, você não sabia não? Depois leia. Elias não morreu. Elias foi arrebatado, Deus o levou, ó, um carro de fogo, glória. Então não dá para a gente se comparar com Elias, né? A comparação ficaria um pouco desigual. Mas Tiago, meio irmão de Jesus, está dizendo que ele era um homem igual a eu e igual a você também. Amém? Só que era um homem que acreditava tanto na oração, que ele fez o seguinte, olha a continuação. Orando pediu que não chovesse. E aí? E por 3 anos, olha o tempo, gente. 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Ei, eu não estou dizendo que é para você dizer para não chover. Aliás, se você tem fé, diga o contrário. Que aqui é muito quente, ninguém merece o calor. É ou não é? Mas o que Tiago está dizendo aqui é que a tua oração pode muito. A oração que você faz pode reverter a pior situação da sua vida. A situação, ela pode ser a pior de todas, mas se você orar e orar com fé, essa situação pode mudar. Salomão disse, Deus, quando o povo aqui te fizer um pedido, escuta o pedido, atende o pedido. E Deus estava dizendo, eu vou atender, mas esse povo tem que orar, Salomão. Esse povo tem que orar, esse povo tem que estar debaixo de oração. E é isso que eu quero que você aprenda nessa noite. Deus, Ele vai sim atender o teu pedido, a tua súplica, o teu chamado. Se você se tornar um homem de oração, uma mulher de oração, quando você abrir a sua boca e disser o que vai acontecer como aconteceu com Elias. Não vai chover mais. E depois de 3 anos e meio, Elias orou de novo. E sabe o que aconteceu? A chuva caiu. Ou seja, a oração faz e desfaz. E assim vai ser. Quando você orar, o cego vai enxergar, o aleijado vai andar, o mudo vai falar, o surdo vai ouvir, o doente vai ser curado, o cativo vai ser liberto. Deus vai abrir portas, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai te abençoar. Quem crê nisso, diga amém. Diga, eu preciso orar um pouquinho mais. Mas a oração, ela anda agarradinha com a busca. E para falar da busca, abra no texto de Isaías capítulo 55, por favor. Isaías 55, versículo 6. Alguns vão dizer que é aqueles versículos batidos, né? Eu gosto de dizer o contrário. Eu gosto de dizer que são versículos que são, digamos que, referências. Eu compartilhava com a igreja hoje, na reunião da manhã e da tarde, que já faz um tempinho que eu li esse versículo aqui pela primeira vez. E quando você chega na igreja, você sabe muito pouco, né, gente? Você sabe absolutamente nada na maioria das vezes.
Mas esse versículo aqui não teve como não entender o que ele significa. Porque, como diz um pastor amigo meu, está mais na cara do que nariz. Olha o que diz Isaías 55, versículo 6. Acharam? Está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O que isso significa? Que haverá um dia que não vai dar mais para encontrar, né? Não é fácil de entender, foi o que eu pensei. Eu estava lendo assim, sabe? Aí eu pensei, então haverá um dia que não vai dar mais para encontrar o Senhor. Se eu tenho que buscar enquanto eu posso achar, então haverá um dia que eu não vou poder mais achá-lo. Tanto que ele continua dizendo assim: invocai-o enquanto está. Ou seja, haverá um dia que o Senhor estará como? Longe. E é a mais pura verdade, né, minha gente? É a mais pura verdade. E aí a gente tem que somar com aquele outro texto, se não me engano, de Jeremias, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí o que é que a gente tem que pensar? O que é que nós temos que analisar? O quanto, a maneira que nós temos realmente buscado ao Senhor. Quanto nós temos nos entregado para buscar o Senhor. A explicação que eu dei no tocante à oração, ela se encaixa muito bem nessa questão de buscar também. Por exemplo, só busca a igreja aqui na hora da reunião? Ah, porque o lugar de buscar a Deus é na igreja. Um dos, né? Um dos. Porque eu garanto que o lugar que você passa menos tempo é aqui. Se você for buscar Deus somente aqui, você está buscando Deus muito pouco. É fácil de entender isso? É fácil. Deus, ele deve ser buscado independente do lugar, independente da hora, independente do momento. Só que às vezes a gente perde a oportunidade de buscar a Deus por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, por não aprendermos a buscar o Senhor da maneira correta, e às vezes por achar que já estamos buscando do jeito certo sem estarmos buscando. Não que tenha uma receita, não que tenha um manual, mas para buscar a Deus tem que ter entrega. Para buscar a Deus tem que ter vontade. Aliás, para buscar a Deus tem que querer buscar, né? Tem que querer buscar. E o problema é esse: o tempo está passando, as coisas estão se afunilando, e esse interesse de buscar a Deus, essa vontade de buscar a Deus, naturalmente ela tem diminuído. E é bíblico, Jesus disse que um dia isso ia acontecer. O triste é ser comigo e contigo, não é? Tem coisas da Bíblia que eu digo assim: Senhor, eu sei que vai acontecer, mas eu não quero que seja comigo. Você entende o que eu estou falando? Tem coisas que a gente não se espanta, não se escandaliza, porque quem conhece um pouquinho só da Bíblia sabe que certas coisas iriam acontecer, como por exemplo esse desinteresse que as pessoas têm de buscar a Deus. Mas não é porque vai acontecer que vai acontecer comigo e contigo. Quem está entendendo? A Bíblia diz que no final dos tempos muitos se apostatarão da fé. Quem aqui já ouviu falar desse troço? Quem aqui já ouviu falar nisso? Pastor, resume aí para mim. Em resumo, é a falta de vontade de estar na igreja, a falta de vontade de orar, de louvar, de buscar. É um esfriamento natural, é um distanciamento natural. É uma coisa, minha gente, que ano após ano vai ficar pior. Ano após ano vai ficar pior. A falta de interesse para buscar a Deus, ano após ano, vai ficar pior. Ou seja, eu já sei de tudo isso, amém, gente? Sou obrigado a passar por isso? Vai acontecer isso comigo? Não. Porque depois eu vou estar aqui pedindo para Deus me ouvir, pedindo para Deus me atender,
pedindo para Deus estender a mão dele para me ajudar, pedindo para Deus me socorrer, porque quando o sapato apertar, aonde é que eu venho? Na igreja. Sim ou não? Pode ser essa ou pode ser outra. Mas quando o bicho pegar, aonde eu vou? Mas aí Deus falou para Salomão: eu vou ouvir. Se humilhar, amém, gente? Se orar e o quê? Se buscar a minha face. Olha a diferença. Buscar a minha, aquilo que depois Jesus escreveu dizendo assim: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, não de qualquer jeito ou só por interesse, mas com amor de todo o coração, de todo entendimento, de todo pensamento e de todo reconhecimento que somente Deus pode de verdade te ajudar e abençoar a tua vida, mudar a tua história, aquele que estará ao teu lado. Quem entende isso, diga amém. E ele ainda falou uma coisa importante, né, gente? Se converter dos seus maus caminhos. É isso mesmo? Sim ou não? Salmo 1, então. Salmo 1. Para se converter dos maus caminhos, nós temos que vencer essa impiedade, no sentido de retirar as ações ímpias de dentro de nós. O salmista, nesse primeiro salmo, ele escreveu assim, né? Bem-aventurado o varão, homem e mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha nós aqui falando sobre isso de novo, né? Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Só a leitura bíblica vai te ajudar a não ser perfeito, porque perfeito ninguém é, mas a se preparar, a ter capacidade para se desviar dos maus caminhos, para vencer os desejos da carne, para vencer a tentação, para aí sim se converter, né? Se converter dos maus caminhos. É uma decisão que eu tomo, minha gente. Meditar na palavra dia e noite. Conhecer a Deus de verdade. Ninguém pode te obrigar, ninguém pode te impor. Se eu pudesse entrar na sua cabeça, eu entrava. Mexia lá nos neurônios e colocava: tu tem que ler a Bíblia. Aí eu acho que talvez assim resolvesse. Mas eu não tenho essa capacidade. E o Espírito Santo, ele é muito gentil, né? O Espírito Santo, ele fala. E se eu entendo que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e se a pessoa não está se convencendo, então é o Espírito Santo que não está, não que ele não tenha poder para convencer, mas a pessoa não está deixando o Espírito Santo convencê-la. Porque antes de chegar e mudar alguma coisa em você, ele pergunta se pode. Eu posso? O diabo não.
O diabo te manda fazer, faz. O diabo te mostra o que geralmente, pelo menos na visão dele, Satanás, né? É bom. Porque o que é bom para o diabo é bom para a carne. Aí fica mais fácil de entender, né? E de aceitar. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele pergunta se pode. E depois ele vai te mostrando coisas que são contrárias à vontade da carne. Aí que está o problema. Mas se não houver esse entendimento, que é a meditação na lei do Senhor, que vai mudar o vosso entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim aos Romanos no capítulo 12, ó. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que haver o quê? Transformação. Amém? Lembra da explicação do converter? Eu já dei essa explicação aqui em outras oportunidades. Quem já fez aula de direção aí, ou legislação no Detran? Quem já fez, levanta a mão. Quando você está estudando para tirar a carteira, lá no texto, quando eles vão dar o exemplo, e até o instrutor, o professor, ele não diz, faça a curva. Ele não usa essa linguagem. Qual é a linguagem que ele usa? Faça uma conversão. Sim ou não? Corrija ou à direita ou à esquerda. Mas no duro é fazer uma curva. É mudar de... Então converter é isso. Mudar de direção. Estou indo aqui por esse caminho, mas ele está errado. É um caminho mau. E eu estou querendo que Deus me ouça. Quem quer que Deus te ouça aí? E ele só diz que vai ouvir se mudar o caminho mau. Então, opa, eu vou continuar aqui para quê? Então eu vou fazer uma conversão. Vou mudar o caminho. E vou para o caminho que agrada a Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Ih, pastor, é difícil, viu? Porque esse primeiro caminho aqui, ele é legal. Eu sei que é. Mas lá no final vai dar ruim para quem continuar nele. Amém, pessoal? Está entendendo ou não? Só depois, dessas 4 coisinhas, diga comigo, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aí o que é que ele diz? Eu te ouvirei dos céus. Amém? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí eu vou te abençoar. Amém? Vamos fazer isso? Vamos nos humilhar mais? Vamos orar mais? Vamos buscar? Vamos nos converter de verdade? Mas de verdade mesmo? Vamos fazer isso? Se tu fizer, não se preocupa, que aí Deus vai te ouvir dos céus, vai perdoar os teus pecados, vai sarar a tua terra, ou seja, vai te abençoar poderosamente. Quem crê nessa palavra? Oh, glória! Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.